Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, nós temos ouvido o Sermão do Monte, o sermão maravilhoso que Jesus deu e que está ali transcrito em Mateus, de 5 a 7, no verso 17 de Mateus, capítulo 5, Jesus fala: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Vamos orar para que Deus fale conosco, nos visite, nos faça entender essa palavra. Pai, nós apresentamos essa palavra diante do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós ouvimos, pela Tua obra em nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, pedimos, fala conosco, traz a Tua luz sobre cada um de nós, para que a Tua palavra seja vida, que a Tua palavra seja prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto aqui é muito importante, que Jesus está fazendo uma relação entre ele e o Velho Testamento, entre o Novo e o Antigo Testamento, e nós temos muito essa preocupação com relação à vida cristã. Nós temos muitas dúvidas em relação ao que fazer, o que não fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e Jesus fala sobre essa questão de cumprir a lei ou não cumprir a lei, qual que é o papel da lei, qual é o papel do Velho Testamento para nós hoje, nós cristãos. Muitas vezes nós não sabemos claramente, nós ficamos em dúvida, e Jesus fala aqui de uma forma bem clara que a lei continua fundamental, ele não veio para abolir a lei, e que nenhum de nós pode abrir mão da lei, diz o Senhor Jesus. Olha só, ele diz, todo aquele, no texto que nós lemos, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ou ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. E a dúvida que surge na nossa cabeça em relação a isso, decorre do fato de que Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Isso está lá em Romanos, capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí, parece que há uma contradição aqui entre o que Jesus fala e o que Paulo fala, porque Jesus fala, se você não obedecer à lei, você vai ser considerado o menor no reino dos céus, e Paulo fala, você não está debaixo da lei. E eu gostaria que você prestasse muito atenção nesta manhã, para nós entendermos como é que essas duas aparentes contradições da palavra do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo se conciliam, porque é importante para você isso. É importante para você saber o que você tem que observar na tua vida, o que você tem que obedecer, o que você tem que fazer, não fazer. E nós temos muito essa preocupação quando nós nos convertemos, porque qual que é a preocupação na minha relação com Deus? O que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para ser bom diante dos olhos de Deus? O que eu faço para ser justo diante dos olhos de Deus? Porque isso é tão importante que Jesus fala no final aqui do versículo, no verso 20, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus,
e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso chega a ser até certo ponto assustador o que o Senhor Jesus está falando. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então é importante que nós entendamos isso com clareza, para que nós tenhamos liberdade na nossa relação com Deus. Eu quero saber exatamente o que Deus espera de mim, porque eu quero entrar no reino dos céus. Para mim, entrar no reino dos céus é muito importante. Não é muito importante só na eternidade, é importante hoje, porque o reino dos céus tem que estar na sua casa hoje, na sua vida, no seu trabalho. Você tem que estar debaixo dessa cobertura, debaixo dessa bênção, debaixo dessa atmosfera, que é o reino dos céus, que é a presença de Deus, a voz de Deus, a bênção de Deus, a alegria do Espírito de Deus. Tudo isso faz parte do reino dos céus. O reino dos céus não é algo que está lá na eternidade apenas, o reino dos céus está aqui, e eu posso desfrutar dele aqui, e eu quero entrar nele, e para entrar nele, diz o Senhor Jesus, a minha justiça tem que ser superior à dos fariseus, né, que eram o pessoal mais, era a organização, o grupo de pessoas, na época de Jesus, mais rigoroso, mais religioso que existia. Os fariseus eram o símbolo da religião judaica. Eles, né, os mestres da lei eram aqueles que ensinavam como é que a lei deveria ser obedecida ou não. Então, queridos, o que nós precisamos saber para compreender como é que nós conciliamos a lei e a graça de Deus? Primeira coisa, toda a nossa justiça, toda a sua justiça, para eu ser aceito por Deus, toda a nossa justiça depende da obra que Jesus realizou na cruz por nós. Esse é o primeiro ponto que nós temos que compreender bem. Toda a nossa justiça, para eu ser justo, eu tenho que entender a obra da cruz e crer nela, porque eu não consigo ser justo por mim mesmo. Você vai perceber isso pessoalmente, é algo que eu percebo em mim. Sempre que eu pergunto para as pessoas que não conhecem a obra da cruz, qual garantia você tem de que você é salvo? Qual garantia você tem de que se você morrer, você vai ser aceito na eternidade por Deus? Quem tem essa segurança? Sempre que nós perguntamos isso, as pessoas se sentem inseguras. Por que as pessoas se sentem inseguras com essa pergunta? Porque eu olho para mim, eu sei que eu não sou justo o suficiente, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu falho, eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu preciso de ajuda para ser salvo. Isso é instintivo, é intuitivo, está claro para mim, basta eu olhar para dentro de mim. Quando pregaram o Evangelho para mim, foi um alívio, porque eu percebi com clareza que aquilo batia, aquela informação batia com a realidade que eu identificava na minha alma. Eu sabia que eu era injusto, eu sabia que eu era cruel às vezes, eu sabia que eu era perverso às vezes. E quando uma pessoa me diz assim, você é pecador, você precisa de salvação, Jesus morreu pelos teus pecados, para transformar a tua vida. Foi fácil eu identificar aquilo, porque eu já identificava aquela realidade de imperfeição profunda dentro de mim, como cada um daqui, acontece com cada um de nós. Então o que eu preciso? Eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me ajude com a minha maldade, com a minha crueldade, com a minha perversidade, e é por isso que Jesus morreu na cruz por nós, morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Nós somos injustos, somos pecadores, Jesus é justo. Na cruz, Jesus levou a minha injustiça, sofreu por causa da minha injustiça, ele ficou com a minha maldade e eu fiquei com a justiça dele. A minha injustiça foi atribuída a Jesus e a justiça dele foi atribuída a mim por Deus. Quer dizer, quando eu confio em Jesus e falo, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso de salvação, eu reconheço que eu preciso da tua ajuda. A Bíblia diz que essa postura, por isso que bem-aventurados os humildes de espírito, essa postura de reconhecimento do meu pecado, quando eu olho para o Senhor Jesus,
É isso que me faz justo diante de Deus. Porque como eu não posso me salvar por causa da minha injustiça, por causa da minha maldade, Ele enviou Jesus para que Ele fizesse por mim o que eu não consigo fazer. Essa é a palavra da salvação, esse é o centro do Evangelho. Agora, mas não é disso que nós estamos falando hoje. A nossa questão é um pouco diferente. É importante eu entender que eu sou salvo pela cruz do Senhor Jesus, que é ali que eu encontro salvação, e essa salvação não é porque eu sou bom, presta atenção nisso, a salvação é porque Ele é bom, porque Ele me salva, porque se eu fosse bom, Ele não precisava me salvar. A salvação existe porque eu não sou bom. Eu quero ser bom, mas não consigo ser bom. Eu quero ser bom na minha família, eu quero ser bom em tudo que eu faço, mas não consigo muitas vezes. Por isso que eu preciso de ajuda, por isso que Jesus é Salvador, Redentor, porque Ele me ajuda naquilo que eu não consigo. Agora, a pergunta que eu fiz hoje é a seguinte: já que Jesus me salva dos meus pecados, significa então que eu posso ficar tranquilo e esquecer da lei? Quer dizer que a cruz anulou a lei? Essa é a questão que Jesus está levantando aqui. A palavra de Deus não precisa mais ser obedecida, já que eu sou salvo na cruz? Eu não preciso mais preocupar com nada? Olha só o que o apóstolo Paulo fala, né? Quer dizer, se eu sou salvo pela graça, então eu não preciso mais me preocupar com o pecado, posso permanecer tranquilamente no pecado? Paulo fala assim: que diremos então, Romanos capítulo 6, que diremos então, continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Se eu quero ser salvo do pecado, como é que eu vou ficar nele? Se a cruz do Senhor Jesus me redime do pecado, eu tenho que sair dele. Quem está entendendo, diga amém. Né? Quer dizer, então o segundo ponto que nós temos que entender, embora eu seja salvo pela cruz, eu sou salvo pela graça de Deus, porque não é por meu mérito, é de graça, não é por algo que eu faço, é de graça, é a graça de Deus que me salva, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas isso não significa que a lei de Deus perdeu sua importância, porque a lei de Deus é o caráter de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus se confunde com a sua palavra, tanto que Jesus é a palavra de Deus. Se eu desprezo a lei, eu desprezo a Deus. Como é que a lei não vai ter importância? A lei e a palavra de Deus são coisas que se confundem. Se eu amo a palavra de Deus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Ah não, Jesus já morreu na cruz por mim, eu sou salvo pela graça, então não preciso mais me preocupar com a lei de Deus. Mas se eu faço isso, eu estou desprezando o caráter de Deus. Então a lei ainda tem importância. Mas você me pergunta, toda a lei, bispo? Não é toda a lei, obviamente, porque a parte cerimonial Jesus cumpriu na cruz. A parte ritualística da lei, os sacrifícios, os dias santos, as observâncias, né, cerimoniais, isso não precisa mais cumprir, isso passou, porque isso era símbolo, isso era sombra, isso era prenúncio da obra que o Senhor Jesus iria fazer. Como o Senhor Jesus já é realidade, como a cruz já é realidade, tudo que era símbolo, tudo que era prenúncio, tudo que era anúncio, tudo que era sombra do que o Senhor Jesus ia fazer, já passou. Não é que não tem importância, é que já foi cumprido. Então eu não preciso mais sacrificar, eu não preciso mais guardar dias, eu não preciso mais observar festas, eu não preciso mais lavar de uma certa forma as mãos e etc e tal. Quer dizer, isso já não há mais necessidade de observar os rituais da lei.
Entenda isso. Não é que a lei não tem mais importância, é que parte da lei já foi cumprida pelo Senhor Jesus na cruz. Então, qual é a parte que ainda tem importância para nós? A parte que tem importância para nós é a lei moral de Deus. E o que é a lei moral, bispo? A lei moral é tudo que Deus fala, toda a diferença que Deus faz entre o bem e o mal. Quer dizer, eu não posso ser cruel, eu não posso ser perverso, eu não posso ser cínico, porque isso vai contra o caráter de Deus, vai contra a lei moral de Deus. Fazendo isso, eu não estou amando o meu próximo. Quer dizer, os 10 mandamentos, por exemplo, é um exemplo claro da lei moral de Deus. Isso, obviamente, ainda permanece. Não posso cobiçar, não posso prestar falso testemunho, não posso roubar, não posso mentir, não posso adulterar, porque eu estaria violentando, desprezando o caráter de Deus. Quem entendeu, diga amém. Né? Quer dizer, nós ouvimos muito que o Velho Testamento não importa mais, que o importante é a graça de Deus. Não ouvimos muito isso? É claro que nós somos salvos pela graça de Deus. É claro que eu sou salvo pela fé em Jesus, mas eu não posso desprezar aquilo que Deus diz que é importante na sua palavra. Você entender isso é fundamental, para você viver uma vida tranquila, você entender a relação entre a graça de Deus e a lei de Deus. A graça não é uma autorização para eu pecar, a graça é uma oportunidade para eu sair do pecado. A graça é uma oportunidade para você lidar com as tuas imperfeições, para você compreender que você é imperfeito, e você compreender que mesmo na tua imperfeição Deus te ama, Deus não te condena, mesmo nas tuas falhas Deus te ama, Deus não te condena. Isso é a graça de Deus, a graça de Deus me faz, mas eu tenho que estar querendo cumprir a lei de Deus, o mandamento, a palavra, ainda que eu caia, ainda que eu falhe, ainda que eu não consiga, aí eu preciso da graça de Deus que me levanta de novo. Quero ouvir um amém. Né? Quer dizer, eu não posso usar a graça de Deus como pretexto para ficar no pecado. Ah, Deus me ama mesmo, não tem problema, não. No final Deus vai passar a mão na minha cabeça, né? Deus é amor, essas coisas da lei não contam mais. Nós temos ouvido muito isso, e a igreja está impregnada dessa noção errada, que vai levar muitas pessoas para a perdição. Por isso é importante esse alerta da palavra de Deus, por isso é importante esse alerta do Senhor Jesus no Sermão do Monte: se a vossa justiça não superar dos fariseus, não entrarás no reino dos céus. É uma palavra dura do Senhor, mas é uma palavra importante para nós, porque nos alerta para uma realidade que muitas vezes o ambiente, a cultura, a atmosfera, inclusive dentro da igreja, está nos enganando. Porque nós estamos muito debaixo dessa noção hoje que existe no mundo, de que Deus é amor, gente. Sim, Deus é amor, quer dizer, como se o amor fosse uma autorização que nos é dada para nós fazermos tudo o que nós queremos. Isso não é amor. Porque aqui entra o terceiro ponto: o amor precisa dos limites da lei de Deus para ser guiado. O amor precisa ser guiado pela lei. Entenda isso. O amor sem uma referência que me ajude a expressar o amor, pode se transformar em abuso, pode se transformar em falta de limites, né? O amor precisa dos limites da lei de Deus para ser guiado, porque sem lei o amor pode levar ao abuso ou esfriar. Eu mato o amor se eu não sei viver o amor. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo: o importante é o amor, gente. O importante é o amor. Mas sem lei o amor esfria. Sem lei o amor se transforma em abuso, sem uma direção, sem um limite. Vai ser a palavra de Deus que vai me dar o limite do meu amor, para eu poder vivenciar o amor mesmo.
né? Jesus fala lá em Mateus 24, sobre os últimos dias, ele diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, a partir de 10, isso, e nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, surgirão muitos falsos profetas. Falso profeta não é alguém que está profetizando, não, são falsos ensinos dentro da igreja, e um falso ensino muito forte hoje é esse: não, tudo é amor, gente. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? É a transgressão da palavra de Deus. O que é iniquidade? É a desobediência à palavra de Deus. O que é a iniquidade que esfria o amor? É o desprezo pela palavra de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, perseverar no quê? Na palavra, esse será salvo. O que esse texto está nos ensinando? Mesmo o amor precisa ser guiado, mesmo o amor precisa de lâmpada. A mãe ama o filho, não ama? Mas se amar da forma errada, vai levar o filho ao vício. Não há dúvida que os pais amam os filhos, mas mesmo esse amor precisa de uma direção, para não criar filhos sem limites, ou para não criar filhos abusados, ou para não abusar dos filhos. A referência que nos guia não é apenas o amor é fundamental, mas não é apenas o amor, a palavra de Deus tem que guiar o amor. Quem que vai me dizer quando eu estou amando a minha família, meus filhos, uma pessoa, que o meu amor está saindo da linha, está indo para o campo do abuso, está indo para o campo da falta de limites? Quem que vai me dizer isso? Sou eu que estou amando? Não. Eu preciso de algo maior do que eu, que me diga isso. Algo que esteja acima de mim, que me avise, que me mostre o caminho. Isso é a palavra de Deus. Porque quando a gente ama da forma errada, nós podemos nos prejudicar. Tem pessoas que amam a ponto de começar a abusar de si mesmas, permitir que abusem dela, e pensa que isso é amor, deixa que filhos abusem, deixa que namorados abusem, deixa que cônjuge abuse, e acha que isso é amor, e não é amor, porque o amor tem que manter a sua dignidade, você não pode permitir que ninguém abuse de você, e você não pode abusar de ninguém com seu amor, a pretexto de estar amando. O amor precisa da lei, e a lei precisa do amor, né? Porque o amor sem lei, ou sem referência, sem a palavra de Deus, pode se transformar em abuso do outro, ou em abuso de mim mesmo, ou falta de limites. E a lei sem amor se transforma em opressão, em rigidez. Então, amor precisa da lei, a lei precisa do amor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Né? É isso que o Senhor Jesus está falando e nos ensinando de uma maneira maravilhosa neste texto. Porque se eu amo só a minha maneira e não a maneira do meu Deus, é Deus quem me ensina como amar, e não meu coração. Porque se eu amo só a minha maneira, eu posso abusar do outro ou perder o respeito de mim mesmo no meu amor. Como acontece muito, as pessoas estão tão apaixonadas, tão inebriadas pela emoção, do sentimento do amor, que permitem que o outro abuse delas.
Nós vemos muito isso em relações conjugais, em relações de namoro. Nós vemos nas famílias, pais perdem a autoridade em nome do amor, filhos perdem o respeito pelos pais em nome do amor, né? Esses dias eu li um artigo, mostra muito isso, bem importante, eu fiquei bem impressionado. Um padre escrevendo sobre os abusos na Igreja Católica. Ele dizia que até os anos 50 esse problema era menor na Igreja Católica. O problema dos abusos que nós identificamos ali, ultimamente, nos escândalos sexuais envolvendo os sacerdotes na Igreja Católica. Ele dizia, esse padre nesse artigo, um artigo muito interessante, ele dizia que até os anos 50 isso não acontecia, mas era muito raro acontecer na igreja. Escândalos de abuso sexual, pedofilia e essas coisas que nós identificamos nos últimos anos na Igreja Católica. Ele diz, porque até os anos 50, quando isso acontecia, a pessoa era severamente disciplinada. Inclusive perdia a posição no sacerdócio. Não raras vezes era excluída do sacerdócio. Havia uma disciplina, havia um rigor com esse tipo de falha na igreja. A partir dos anos 60, influenciado por essa atmosfera do mundo que tudo é amor, paz e amor, etc. e tal, a igreja mudou de posição, começou a lidar com essa questão de uma forma apenas terapêutica e não mais disciplinar. Abriu mão da disciplina, abriu mão da severidade, abriu mão da punição, afinal tudo é amor. O que aconteceu depois disso foi que essas questões começaram a se multiplicar e hoje são uma tragédia na igreja. Porque o amor também precisa saber exercer disciplina. A Bíblia fala, considerai a bondade, e acho lindo isso, lindo isso. Eu não gostava desse versículo, Paulo fala isso. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus sabe quando deve ser severo, graças a Deus. Eu dou graças a Deus quando meus pais foram severos comigo, salvaram a minha alma. A Bíblia diz em Provérbios 13, verso 24, quem se nega a castigar seu filho, quer dizer, usar de severidade quando for necessário, aqui não é castigo no sentido, mas é repreender, por limite. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Nós não estamos acostumados com essa linguagem, mas esta é a linguagem da saúde para a nossa alma, sabe, porque nossas falhas, nossas imperfeições precisam de severidade, no tempo certo, porque ninguém gosta de corrigir, ninguém gosta de ser corrigido. Eu prefiro passar a mão, é muito mais confortável passar a mão na cabeça das pessoas do que corrigi-las, dá muito menos problema, na hora, no curto prazo. No longo prazo, como esse exemplo que eu dei da Igreja Católica, é uma tragédia. Passar a mão na cabeça não é amor, querido. É acomodação. É falta de responsabilidade do pai, do líder, de quem for que estiver com a posição de exercer disciplina. Hebreus fala assim, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus, quando você passa uma dificuldade, não reclame, fala assim, manda Deus a disciplina que eu preciso mudar, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, quero ouvir um amém, para que participemos, para que a gente seja digno, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina, e vamos ser honestos, não é agradável o que eu estou falando hoje. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Olha como é sábia a palavra de Deus. Mais tarde, isto é, no longo prazo, porém produz fruto de justiça e paz. Vai me dizer que você não dá graças a Deus pela severidade? Claro que não pelo exagero, né? Infelizmente há casos de abuso, pais que espancam filhos, não é disso que nós estamos falando, mas por limite, com saúde, por limite. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por elas. E Jesus fala
E agora eu estou aprendendo a gostar desses versículos que eu não gostava de jeito nenhum. Eu passava rápido por essas partes da Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas Deus não é um Deus de graça, bispo. Esse negócio de lei, de obrigação, eu não gosto disso. E é verdade, nós gostamos de fazer as coisas livremente, né? Sem o peso da obrigação. Isso não podemos negar que é assim. É da nossa natureza. É da natureza humana. Sempre que nós somos obrigados, sempre que a gente fala, você tem o dever, a gente já sente um peso. Nós temos uma natureza, vamos dizer assim, que reage a essa coisa, né, do dever, da obrigação. Mas nós precisamos, a palavra de Deus é como uma referência que eu preciso para guiar os meus passos. É aquela lâmpada que vai iluminar se eu tenho que virar à direita ou à esquerda, na vida. E a graça de Deus, presta atenção agora, a graça de Deus é essa influência que Deus joga dentro da nossa alma para amar a palavra dEle, para gostar dos seus mandamentos. Porque naturalmente eu olho para os mandamentos, quando Deus fala para mim, não cobiçarás, e eu sei que eu cobiço, todo ser humano cobiça, me dá uma revolta. Eu olho, a lei está mandando eu não fazer algo que eu sei que está no meu coração. Como é que eu não vou cobiçar se meu coração cobiça? É duro, né? A lei fala para você, não cobiçarás. Se você for honesto, você vai falar, mas eu cobiço. Como é que eu faço? Eu preciso de ajuda. Aí entra a graça de Deus. A graça de Deus me ajuda aos poucos e me livrando da maldade do meu coração, superando aos poucos. A graça de Deus, Deus vai escrevendo lá dentro de mim aquilo que é bom e eu vou me apaixonando pelas coisas de Deus. A palavra de Deus fala lá em Jeremias capítulo 31, verso 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Quer dizer, não é mais na minha cabeça, não é mais no meu cérebro, não é mais apenas no meu entendimento, mas no meu ser, nos meus sentimentos, na minha alma, dentro de mim. Porém a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus não é para eu desprezar a lei. A graça de Deus me faz amar a lei, amar a palavra, amar a Bíblia, coisa que por mim mesmo não ia acontecer. Eu preciso dessa influência do Espírito de Deus, amém? Então, com a graça de Deus, há uma conciliação entre a lei e o meu coração. Meu coração que não gostava da lei, meu coração que se incomodava com a lei, meu coração que desprezava a lei de Deus, de repente vai se amolecendo, vai deixando a influência de Deus. Isso é a caminhada cristã, né? Eu que não gosto do Velho Testamento, aquelas coisas, sabe, eu estou duro para aquilo, a graça de Deus vai amolecendo o meu coração, eu vou compreendendo, eu vou começando a gostar das coisas de Deus, os mandamentos começam a fazer sentido para mim, daqui a pouco eu estou apaixonado pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, e eu dei esse título para a nossa pregação hoje, a misericórdia, Salmo 85, verso 10, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade é a palavra de Deus, a misericórdia é a graça de Deus. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça é o quê? É a obediência à palavra de Deus. E a paz é o quê? É o resultado da graça de Deus no meu coração. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz.
se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho da vida. Amém, queridos? Então, para terminar, para fechar, como é que a minha justiça pode ser superior à dos fariseus e mestres da lei? Você sabia que os fariseus, eles eram tão rígidos, tão rigorosos, que eles contavam, eles chegaram a calcular o número de proibições que tem no Velho Testamento e o número de mandamentos. Mandamento é o que fazer, proibição é o que não fazer. Os fariseus, eles eram tão rígidos, que eles contaram cada proibição e calcularam que na Bíblia tem 365 proibições e 248 mandamentos. Nenhum de nós, como é que minha justiça vai ser superior a esses fariseus que sabem tudo da Bíblia, até o número de proibições, um a um? Como é que nós podemos ser mais justos que os mestres da lei? Como é que eu posso cumprir essa palavra do Senhor Jesus? Que se a justiça não for muito superior à dos fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Na verdade, é mais simples do que pensamos. É porque os fariseus, eles estavam preocupados com a parte exterior da lei. E o Senhor Jesus quer que a lei esteja escrita no nosso coração, que a nossa obediência seja de coração. É essa a diferença. Eu tenho que amar a palavra de Deus, eu tenho que amar o meu Deus. Os fariseus não amavam a Deus, os fariseus não faziam nada de coração, faziam tudo por exibição. Vou repetir, os fariseus não faziam nada de coração, faziam tudo por exibição. E é isso que Jesus está condenando. Ele não quer que você seja perfeito, Ele não quer que você saiba que existem 365 proibições, que você decore as 365. Ele não quer nada disso, porque se você ama o Senhor, você não precisa decorar nenhuma proibição. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui que a integridade é uma coisa de coração. A nossa fé é de coração, por isso que Jesus fala para a mulher samaritana: em verdade vos digo que aqueles que adoram o Pai o adorarão em espírito e em verdade, quer dizer, do coração, e com sinceridade de alma. Amém? Vamos ficar de pé. Se você quer agradar a Deus de coração, não se preocupe com as proibições. Qual que é o mandamento maior, né? Eu gosto da passagem que o apóstolo Paulo fala, ali em Romanos, capítulo 13, para terminar: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Com efeito, aí ele fala da lei. É verdade, a lei fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor, quer dizer, o amor guiado pela palavra de Deus. O verdadeiro amor, né? Não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não o amor do meu coração, mas o amor da palavra de Deus. Amém e amém. Deus enviou
seu filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofreu.